Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês toda a ideia que eu tenho para poder implementar nessa nova loja do iFood, tá? Não vou inventar roda, não vou fazer nada de muito diferente, mas quero conversar com vocês aqui sobre todo esse plano que eu tenho para colocar em prática em breve, porque daqui a pouquinho eu já estou saindo da loja que eu estou trabalhando, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu estou cumprindo aviso prévio e ele já está quase acabando. E quero falar um pouquinho para vocês de tudo que eu já estou planejando de comprar. Vou deixar aqui também tudo bonitinho, o que eu vou comprar, o link onde eu vou comprar, enfim, vou deixar tudo bonito para vocês. E antes de começar a falar, eu quero pedir um favor para vocês. Bom, você que ainda não é inscrito do canal, já aproveita e já se inscreve, tá? Esse é o primeiro combinado. Você já é inscrito no canal? Excelente, muito obrigada por estar aqui novamente. E você que não é inscrito, bem-vindo, obrigada por estar aqui também. E eu gostaria muito que vocês deixassem já um like nesse vídeo, tá? Não esqueçam de deixar o like, porque ajuda muito o vídeo, ajuda muito o canal. Enfim, é uma ajuda tremenda, tá? Vocês se inscrevendo e já curtindo esse vídeo, certo? E aí, para aquelas pessoas que já estão aqui há mais tempo, não esquece de compartilhar com os amigos. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e também compartilha com os amigos, combinado? Então, esses são os recadinhos do início do vídeo e agora vamos lá, porque eu vou mostrar todo o meu planejamento para minha nova loja. Bom, ideia já está no papel, a gente sempre se programa, a gente sempre já imagina aí como que vai ser, né, lá na frente, e eu sempre fico fazendo as minhas listinhas, tá? Então, já tenho aqui a listinha de tudo o que eu preciso para iniciar a minha loja, e primeiro de tudo, o que eu pensei para fazer esse retorno? Bom, antes de tudo, o cardápio, né? O que eu vou vender nessa nova loja no iFood? Eu falo nova loja, né, gente? Porque assim, eu fechei aquela loja, eu fechei a MEI, enfim, eu fechei tudo. Eu simplesmente cancelei tudo. Eu cancelei toda a parte de contrato com o iFood, eu cancelei a MEI, eu fechei o Instagram, enfim, eu não tinha, né, mais pretensão em voltar. Então, eu acabei fechando tudo, né? E vamos voltar. E o que eu vou fazer, tá? Talvez naqueles primeiros vídeos, como eu não entendia muito bem nem o que eu estava fazendo, né? Eu fui sendo muito verdadeira com vocês, mostrando ali aquele passo a passo, porém ainda no escuro. Tem coisas que eu acabei não detalhando, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque eu sei o que eu vou precisar, eu sei o que mais vendeu na época, então eu já tenho uma linha de raciocínio um pouco com um planejamento diferente, né? Então, primeiro de tudo vai ser o cardápio, tá? E o cardápio eu tenho em mente que eu não vou estender para muitas coisas. Primeiro, que eu vou estar sozinha, né? Vai continuar trabalhando. E segundo, acho que muita coisa no cardápio também a gente acaba tendo que comprar muitos insumos para a gente poder preparar os pedidos. Então, assim, mais gastos, né? E às vezes são coisas que a gente quer muito colocar no cardápio, mas que não tem uma saída tão bacana assim. A gente acaba insistindo em coisas que às vezes tem um pedido ou outro, mas não é o que vai mudar a vida do delivery, certo? Então, vamos lá. O meu cardápio vai ser, aparentemente, porque pode ser que haja aí alguma mudança, né, até a abertura, mas de primeiro momento, o meu carro-chefe maravilhoso, e eu vou colocar a fotinho de todos os itens e as fotinhos que eu tinha no meu cardápio anterior, para poder mostrar para vocês, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Bom, primeiro que não pode faltar, que era o meu carro-chefe, copo da felicidade, né? Não tem como faltar. Copo da felicidade, e talvez tenha ali mudanças na quantidade de copos da felicidade que eu vou ter. Então, eu tinha o de Kit Kat, eu tinha o de Ferrero Rocher, eu tinha o de morango, eu tinha um que se chamava Copo da Felicidade da Especialista, porque era uma mistura de cremes
e recheios que eu acabei inventando e coloquei da especialista. Tinha o de Ferrero Rocher e o Kit Kat, né? Que era o carro-chefe. Kit Kat era o carro-chefe. Era o mais pedido na loja. Então, assim, pode ser que eu não coloque o de Rafaelo, porque o de Rafaelo é muito específico e, enfim, não tinha uma saída, mas não era igual aos outros, tá? Então, existe este asterístico nos sabores de copo que eu vou montar. E, de repente, nesse meio tempo, eu penso ali em algum outro recheio, alguma outra coisa. Mas, de primeiro momento, é isso. Copos da felicidade, porém, nem todos os recheios irei colocar, tá? Segundo, vai ser a fatia de brownie. Porque aí também, a fatia de brownie na minha lojinha era muito vendida. Era um sucesso muito grande. Quem experimentava se apaixonava e pedia sempre. Então, é algo que eu realmente quero manter, tá? As minhas fatias de brownie. Eu tinha 3 fatias de brownie, eram 3 sabores. Um era o Ferrero Rocher, o outro era o Kit Kat e o outro eu tinha Nutella com morango. Provavelmente eu vou manter os mesmos sabores, tá? Porque dava muito certo. Bom, agora, terceira opção do cardápio. Eu vou voltar com os bolinhos vulcão. Os bolinhos vulcão, eles entraram no meu cardápio já na fase final. Já aí 4 meses, 5 meses antes de fechar a loja. Mas eles tiveram uma aceitação muito boa. Talvez eu não tenha a mesma quantidade de recheios, né, que eu tinha da outra loja, mas os carros-chefes, eles vão estar lá. Então, bolinho vulcão recheadinho, ou até mesmo ele sozinho, eu vou voltar a produzi-los, tá? Então, o bolinho vulcão, ele tá na minha lista. E por último, para dar aquela quebrada e para ter uma coisinha assim que tem que ter em toda a confeitaria, é a tortinha de limão, né, gente? Tortinha de limão, ela precisa ter. Então, provavelmente eu também coloque ela, porém eu quero colocar ela numa outra apresentação. Então, lembrando que eu tô colocando aqui do ladinho a fotinho dos itens, né, que eu tô falando para vocês que eu já vendi na outra loja. E a tortinha de limão, ela era pequenininha, né, potinho pequenininho. E eu quero dar uma repaginada nela, ela é a única ali que eu quero fazer a apresentação e uma entrega de uma forma diferente para o meu cliente, tá? Acho que uma quantidade maior, num potinho mais redondinho, enfim. Tô pensando aí bastante nessa parte, tá? E refrigerantes, tá? Refrigerantes, que é o que eu vou colocar. Não muitas opções, 4, no máximo 5 opções de refrigerante, sendo normal e 0, né, na quantidade total, e as latinhas, tá? Então, não vou colocar 2 litros, nem aquelas caçulinhas, a latinha mesmo, convencional, ali de 350 ml, né, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errada. Mas é basicamente isso que eu vou ter no meu delivery, por quê? Porque era o que mais vendia, gente, era o que mais saía, era sucesso, era o que o pessoal perguntava. Então, vamos apostar no que dava muito certo. Então, a gente vai continuar aí com esses itens. A gente já sabendo os itens, né, que a gente vai vender, automaticamente a gente vai saber o que eu preciso para poder vender esses itens. Então, copo da felicidade, eu vou precisar do copo e eu vou precisar da bolha. Uma coisa interessante, o copo da felicidade é muito provável que eu diminua um pouquinho o tamanho do copo. Eu vendia com um copo de 440 ml, tá? Era um copo bem grande. Existe ali a conversa entre eu e o Caio de diminuir um pouco o copo, porque a concorrência, ninguém da concorrência vendia naquele tamanho. A gente percebia que a gente vendia realmente com um preço bem atrativo. E hoje a gente sabe que, poxa, 2 anos depois, mudou muito o valor de insumo, né, gente? Leite condensado, creme culinário, chocolate, enfim, tá tudo muito mais caro. E fiquem aí, porque tudo que eu for precificar na nova loja, eu vou passar para vocês como que eu precifiquei. E isso é uma dúvida muito grande, né, da maioria das pessoas que querem entrar no iFood. Como precificar no iFood sem perder dinheiro ou,
enfim, a gente tendo lucro, que é essa ideia, e obviamente que eu vou passar para vocês, mas aí vai ser um vídeo para frente, né? Um ou dois para frente. Vamos por partes. Então, nessa parte é o que a gente vai precisar para montar a loja, que eu preciso comprar para poder montar a loja. Então, os copos, e aí existe realmente essa definição do copo da felicidade ser um pouquinho menor. Em cima do copo, a bolha. E eu sempre encontro no Atacadão. O Atacadão é um mercado atacadista que tem aqui na minha região. E lá é onde eu achava muito mais barato o copo e essa parte da bolha que vai em cima do copo. Então eu já sei aonde comprar, aonde encontrar as duas partes, então tá tranquilo, é lá no Atacadão, tá? Segundo item que eu vou vender é o brownie. O brownie é uma embalagem como se fosse uma fatia de pizza. Geralmente o pessoal coloca temaki também nessa embalagem. Eu comprava essa embalagem pelo Mercado Livre e existia ali uma oscilação de valor, um pouco para mais, um pouco para menos, mas aparentemente está a mesma coisa, pelo que eu vim pesquisando. Então, ou eu vou comprar pelo Mercado Livre, ou eu vou comprar pela Shopee. Tem ali diferenças de centavos e de reais, depende do dia que a gente coloca na pesquisa. Mas eu vou colocar em uma plataforma ou outra. E aqui eu já deixei no favoritos, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? A embalagem da fatia de brownie, que é a embalagem em triângulo, né? Vou usar a mesma embalagem, tá? Bom, terceiro item, bolinho vulcão. Bolinho vulcão eu também usei uma embalagem muito legal, que geralmente o pessoal vende morangofe, bombom aberto, só que eu usei ela invertida, conforme vocês estão vendo aqui na foto. Ela fica invertida e eu coloco o bolinho vulcão e cabe certinho, tá, gente, nessa embalagem. Então, vou manter a mesma embalagem. Embalagem eu também comprava pelo Mercado Livre. Gente, a maioria das coisas eu sempre comprava tudo pela internet, tá? Tudo muito mais barato do que lojas físicas, pelo menos aqui na minha região. Então, eu comprava tudo pela internet. E aí você precisa ter uma logística de poxa, a minha embalagem tá acabando, eu tenho que antecipar meu pedido. Então, você tem que pensar antes de acabar, tá? Quando você compra pela internet, você tem que ter aí essa logística. Por último, a tortinha de limão, que é a última a ser definida, porque eu ainda não sei qual a apresentação que eu quero fazer. Então, eu vou pensar um pouquinho até o momento de eu comprar, para eu poder ter ideia aí do que apresentar, e aí sim comprar a embalagem, tá? Bom, de embalagens, é isso. Tem os saquinhos, né? Onde tem o pequeno e o grande, que é onde eu sempre fiz essa entrega no delivery. E eu também comprava essas embalagens no Mercado Livre. Então, aparentemente, nada vai mudar. Pelo que eu vi, a pesquisa que eu fiz continua ali a mesma, em questão de valores, muito melhor pela internet. Shopee, Mercado Livre, a mesma loja, tem nas duas plataformas, então é questão de centavos e reais também ali, a diferença é bem pouca entre uma das duas, e aonde estiver mais barato é onde eu vou pegar, tá? Essa empresa eu peguei desde o começo do meu delivery e fiquei com ela até o final, então essa é uma das coisas. O carimbo, eu não me desfiz dele. Você vê que coisa, né? Eu não me desfiz do carimbo. O carimbo é onde eu colocava o nome, o logo da empresa, né? Da confeitaria especialista no saquinho. Eu ainda tenho ele, então vou usar. Vou usar de novo e ele ficou como se ficasse de lembrança, sabe? E vou reutilizá-lo, então não preciso montar o carimbo, né? Pedir para fazer esse carimbo, fazer encomenda, eu já tenho ele. E vou usar da mesma forma. O que eu vou precisar encomendar vai ser a logo da loja para poder colar nas embalagens. Então, esse logo, eu só não decidi se eu vou manter ele no rosa, ou se eu vou mudar a palheta de cor, ou se eu vou deixar transparente. Eu ainda tenho essa dúvida, tá? Eu acho que transparente fica bem legal, né? Uma pegada bem legal. Porém, vamos ver como que ficaria as letras e todo o desenho dessa logo, né? Então, é uma coisa que eu ainda estou definindo, mas a logo vai continuar a mesma. Só não sei se na mesma cor, tá? Bom, embalagem, apresentação, a parte de entrega, e aí a gente vai ter também os lacres, né?
onde eu colocava ali na lateral dos copos, também onde eu armazenava a tortinha de limão, eu também fechava, e só não colocava nos brownies, porque a embalagem de brownie e a do bolo vulcão, ela já dava aquele lacre legal, então eu não precisava fixar. Mas a bolha, né, do copo da felicidade e também onde eu armazenava a tortinha de limão, eu sentia que tinha essa necessidade de colocar esse lacre, tá? Então esse lacre eu acabava comprando ou pela Shopee ou pelo Mercado Livre, e aí eu sempre comparava valores, tá? Então o que tivesse mais em conta eu pegava ou Shopee ou Mercado Livre. E além dessas embalagens onde eu lacrava os copos, ainda tinha aquela que a gente coloca na embalagem mesmo de papel, né? Onde a gente coloca o saquinho, onde a gente coloca os nossos itens. Então tinha o lacre que eu sempre utilizava também. Já verifiquei na internet, continua mesmo o valor. E no começo rendia bastante, depois ia sumindo mais rápido, né? Pela quantidade de pedidos. Mas de primeiro momento vou comprar aí as 1000 etiquetinhas. E aí, mesma coisa, tá? Shopee, Mercado Livre tem. E eu acabava sabendo que eu podia pegar tanto num quanto no outro, que não ia ter problema, e aí era só questão de preço mesmo. E isso de etiquetas era o que eu usava. Eu sempre colocava aquele recadinho, mas isso eu fazia na impressora aqui de casa. Então eu fazia ali um papelzinho onde eu colocava o nome do cliente, um recadinho legal ali para agradecer, né, a compra, para ele poder também ficar feliz ali com o docinho que ele ia receber no dia. E eu também tinha um que era para recadinhos. Muita gente compra de presente, né, para outras pessoas. Então tinha ali os recadinhos que eu tinha esse papelzinho que eu anotava também algum recadinho fofinho, uma mensagem bacana, tá? Mas isso eu também fazia na impressora aqui de casa, então não preciso comprar fora, tá? Essa parte de embalagens, gente, eu acho que basicamente é isso, né? Os lacres, a embalagem em si, né, de papel, o carimbo, né, pra gente poder deixar ela estilizada e com o nome da logo da empresa, e aí é só despachar pro motoboy, tá? Agora, fora isso também, tem uma outra estrutura que é muito importante, né? Eu vou fazer as receitas e vou armazená-las aonde? Então, ainda bem, a gente não se desfez de uma das geladeiras. Eu tenho uma das geladeiras aqui ainda comigo, a outra eu realmente vendi, mas uma eu ainda tenho, então provavelmente eu vou conseguir armazenar aqui algumas coisas. E a panela mexedora, eu também vendi a panela mexedora, então eu vou precisar comprar uma novamente, porque eu não vou ficar sem ela, gente. Eu posso ficar sem qualquer outra coisa, agora sem essa panela eu não vou conseguir, porque ela ajuda muito. Otimiza muito tempo, né? Enquanto você precisa ficar ali mexendo no brigadeiro, você já tá fazendo outras coisas, você já tá fazendo uma receita de creme, você já tá fazendo uma receita de bolo, então é algo que ajuda muito. Batedeira eu não vou precisar, porque a gente também, né, na correria do delivery conseguiu aí conquistar uma KitchenAid lindona. Então foi uma das realizações assim que a gente teve com a confeitaria, e obviamente ela tá comigo, então é uma batedeira incrível, mega silenciosa, super eficaz, muito rápida, enfim, eu só tenho elogios para essa batedeira e eu ainda tenho ela, então a questão batedeira ali eu não vou ter problema. Forninho, eu ainda tenho o meu forninho para eu poder assar os bolos, né? Dessa vez vai ser só o bolinho vulcão, eu não vou precisar fazer o bolo de pote, mas eu vou ter o brownie também. Então, bolinho vulcão e brownie, eu vou ter o meu forninho elétrico. Então, essa questão de maquinário em relação a assar os alimentos e também batedeira para preparação não vai ser o problema. A única coisa mesmo vai ser comprar a panela mexedora, né? Que aí não vai ter escapatória. Eu tinha a panela da Malta, gente, não conhecia a marca, mas me ajudou muito, tá? No momento em que eu comprei ela, até o momento em que vendi, tava funcionando perfeitamente, maravilhosa, já tinha a programação do tempo bonitinho, de quanto tempo que eu tinha que deixar no fogo, né, os meus recheios, então só foi ajuda a ter essa panela.
Tô procurando da mesma marca, mas ela tá dando indisponível. Há umas 2 semanas atrás estava dando disponível, mas fui procurar essa semana e deu indisponível. Vou esperar mais um pouquinho até o final da semana para ver se eu encontro ela disponível novamente. Assim que eu encontrar, eu já vou pedir. Mas, já que eu vou ter que esperar esse tempinho e eu vou colocar esse vídeo antes de eu comprar essa panela, vocês aí que fazem, né, recheios, vocês têm a panela mexedora? E se sim, qual a marca que vocês têm? Qual que vocês indicam? Eu sei que tem uma que é a da Sato e tem uma outra que é a Brigadeirinha, que muita gente já utiliza, é a mais famosa, né? Mas ela tem um valor um pouquinho mais alto do que essas outras que eu estou pesquisando. Então, eu gostaria muito que vocês me falassem se você tem, qual a experiência, qual é o tamanho, quantos litros comporta, porque se eu não me engano a minha era 10 litros, então me ajudava a fazer uma quantidade boa de recheio, tá? E aí eu quero saber um pouquinho aí, me ajudem nesse sentido, porque vai que eu não encontro essa que eu já usava. Se vocês puderem aí me indicar, vai ser incrível, tá? Então, tô aguardando aí essa ajuda, tá bom? Bom, fora isso, eu preciso também das caixas onde eu vou armazenar os meus recheios. Os cremes eu coloco na manga de confeitar, né? No saco de confeitar que acho na Shopee. Mas eu preciso das caixas para armazenar brigadeiro, para armazenar o brigadeiro de ninho, enfim. E essas caixas eu encontrei para comprar no Atacadão, tá? Provavelmente semana que vem eu vou dar um pulinho lá para ver como que tá, se ainda tem disponível. Mas provavelmente tenha. Da última vez que eu fui no Atacadão fazer despesa, eu acabei passando pelo corredor e vi as caixas lá. E aí eu já quero comprar 2 para cada recheio, porque aí quando aumentar ali a produção eu já vou ter elas bonitinho para armazenar, tá? Então essas caixas para armazenar também vai ser indispensável. E aí depois é a parte de estrutura. Mas a parte de estrutura vai ser num outro vídeo. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o espaço, qual é a minha ideia, o que eu vou montar, bancada, não vai ser bancada, vai ser mesa, enfim, eu quero mostrar para vocês tudo bonitinho, o espaço, pra gente poder mostrar do zero a transformação, porque aí que é legal, porque às vezes você tem um espacinho e nem imagina que dá para transformar e deixar ali uma bancada legal para você trabalhar. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, combinado? Bom, essa parte aí então de embalagens e de planejamento, né, para abertura de loja, gente, eu acho que é por aqui, tá? Então, próximo passo, tirar tudo do papel, realmente fazer aí a execução de todos os planos e aos pouquinhos, obviamente, vai ficando tudo certinho e óbvio que eu vou mostrar tudo aqui para vocês, né? Bom, gente, muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Quero muito agradecer cada mensagem no vídeo anterior. Assim, me senti abraçada por cada um de vocês. Foi muito legal saber que vocês estão aí ainda, que estão me acompanhando. E eu me senti muito feliz em receber todas as mensagens. Respondi todo mundo na medida do possível, então assim, foi um carinho tremendo que eu recebi de vocês. Eu quero retribuir sim, mostrando exatamente tudo que vai acontecendo, todo o planejamento, execução, tudo que eu comprar, enfim, mostrar exatamente a vida real para vocês. Então agradeço demais o carinho de vocês, muito, muito, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz da interação de vocês. Então, aproveitem, já tirem as dúvidas que eu tive aqui nesse vídeo, já manda lá um comentário, já curte esse vídeo, porque ajuda muito no engajamento aí pro YouTube, perceber que vocês estão interagindo e gostando do meu canal. E se você ainda não é inscrito do canal, então, por favor, já se inscreve, me ajuda, porque é muito legal colocar o conteúdo aqui para vocês. Mas é melhor ainda quando vocês conseguem fazer essa interação comigo, porque aí eu consigo entender que vocês estão gostando da maneira que eu tô falando, do assunto que eu tô passando, então é excelente, tá? Bom, gente, então é isso, até o próximo vídeo do canal.